Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 28 de fevereiro, estamos na 8ª semana do Tempo Comum. E nesse momento, vamos escutar e meditar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós temos um dos trechos dos episódios talvez mais conhecidos, famosos, também com uma particular importância, que é um momento, poderíamos dizer, vocacional. Jesus, no seu ministério público, além de manifestar curas, prodígios, além de ter alguns embates com os fariseus, com as referências religiosas da época, ele também se dedicou a um exercício de discipulado. Ele fez discípulos. No Evangelho de hoje, nós temos esse homem que na tradição bíblica, também religiosa nossa, ficou conhecido como um jovem que interpela Jesus. E ele tem um questionamento que não é superficial. Ele tem um questionamento profundo. Ele tem um anseio de vida eterna. Percebe essa pergunta que começa todo o desenrolar desse diálogo de Jesus com esse homem, com esse jovem, não é uma conversa trivial. Mas aquele jovem tem uma inquietação. Ele tem algo nele que o chama a ir para uma profundidade. E isso é manifestado com essa pergunta: o que faço para ter a vida eterna? Ou seja, algo perene, algo que não tem fim, um anseio de algo muito mais profundo. De fato, Jesus, ele dá. A primeira resposta é uma resposta talvez objetiva. Jesus elenca os mandamentos que já foram dados por Deus, do qual era o pilar da fé de Israel. Mas aquele jovem já vivia, ele já era conhecido disso. E Marcos nos traz uma realidade talvez mais profunda. Só Marcos coloca esse versículo, que antes de ele fazer a proposta de radicalidade, nosso Senhor o olha com amor. E aí sim, pede para ele colocar o chamado, a vida, Deus no centro. Vai e vende tudo e segue-me. Só que aquele jovem não foi capaz disso.
Queridos irmãos, amadas irmãs, nesse dia o Senhor quer renovar o nosso chamado e principalmente quer colocar no centro essa realidade do amor. Não é a moral, não é a regra que vai nos fazer conhecer a Deus na profundidade, mas sim nos entregarmos ao seu amor, nos entregarmos à sua vida, nos entregarmos ao seu chamado. É essa a proposta que Deus tem para mim e para você. Quando Jesus aqui coloca essa condenação dos ricos, não é somente aqueles que têm bens, mas que colocam as coisas no lugar de Deus. Hoje é um dia de devolvermos a Deus o lugar dele em nossa vida, o lugar do amor no centro da nossa existência. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.